Oi, pessoal, mais uma vez aqui. Como vocês sabem, eu sou Priscila Almeida e hoje nós vamos estar aí fazendo, né, apresentando esse mapa conceitual feito a partir do capítulo 10 do livro Manual de Linguística, organizado por Martelota, segunda edição, nona reimpressão, 2022, ok? Então, hoje nós vamos iniciar aqui o capítulo 10. E lembro a vocês que, para acessar esse vídeo, esse mapa conceitual, é necessário que tenha tido uma leitura prévia desse capítulo, de forma integral, porque aqui é um resumo topicalizado, tá? Então, é necessário que, sim, tenha sido feita uma leitura integral para que não se perca nenhum elemento relevante do assunto apresentado, tá bem? Então vamos lá, vamos iniciar a parte do funcionalismo. O funcionalismo, a gente vai observar aqui algumas escolas, tá, do funcionalismo, alguns grupos de estudo e suas perspectivas, né, suas contribuições para essa corrente linguística, tá bem? Então vamos começar aqui com o funcionalismo europeu. No funcionalismo europeu, vamos dar aqui destaque à Escola de Praga, tá bom? Porque a Escola de Praga ela trouxe várias contribuições e vários autores que foram bem relevantes nessa ideia, né, nesses conceitos do funcionalismo, certo? Então, como o nome já diz, o funcionalismo ele vai centrar na função da linguagem, ok? Então, na Escola de Praga, nós vamos ter aqui Nikolai Trubetskoy, né? Então, ele traz a contribuição aí sobre os conceitos de fonemas. Então, Nicolás traz essa esses três conceitos, né, de fonema, essas funções fonemáticas, por assim dizer, onde ele traz que o fonema ele tem função distintiva, pois ele vai apresentar feixes ou conjuntos de traços distintivos simultâneos, que o fonema tem uma função também demarcadora, porque ele consegue marcar a fronteira entre uma forma e outra na cadeia da fala, que o fonema também tem uma função expressiva, pois ele pode trazer aí a expressão de um traço fonológico, e esse traço ele indica o estado de espírito do falante, seus sentimentos e atitudes. Então, os fonemas eles podem, né, exercer essas três funções, certo? De acordo com Nicolás. Acrescentando aí nas suas teorias, nós temos a contribuição de Roman Jacobson, né? Então, Jacobson traz aí o princípio da marcação na morfologia, e essa marcação ela traz uma distinção entre categorias marcadas e não marcadas em um mesmo contraste binário, né? Então, situações, né, marcadas ou não dentro de um sintagma, certo? Então, dentro de uma construção linguística, de um enunciado. Nós vamos ver um pouco mais detalhado também sobre essa questão de marcação mais à frente. Ainda na Escola de Praga, vamos ter Jan Firbas, e ele vai trazer o modelo de estrutura informacional, né? Então, esse modelo de estrutura informacional é onde ele vai dividir o tema e o rema, onde o tema vai ser a sentença que representa a informação dada ou já conhecida pelo ouvinte, e vai ter uma quantidade de informação que ela comunica aos interlocutores, e essa informação é a menor possível, tá? Então, tema a gente entende como algo dado e com o menor
a menor quantidade de informação possível, tá? E o rema é a parte que contém a informação nova e apresenta o grau máximo de dinamismo. Então, no rema, vai ser o novo e vai ter uma quantidade mais informativa, tá? Então, essa parte, nesse modelo da estrutura informacional, é bem importante e utilizado até hoje em outras teorias, né, de análise linguística. Seguindo, nós vamos ter aqui a Escola de Londres. Então, na Escola de Londres, vamos destacar aqui Michael K. Halliday, né? Então, Halliday vai trazer a ideia de perspectiva. Na perspectiva, nós vamos ter o contraste entre sentenças sintaticamente distintas que descrevem o mesmo estado das coisas, né? Então, descrevendo o mesmo estado de uma coisa por perspectivas diferentes, né? Com sentenças sintaticamente distintas. Ainda para Halliday, ele vai trazer essa teoria funcional, né? Lembrando que é funcionalismo, então a função ela vai estar aí, intrínseca nessa teoria. E ele traz essa teoria funcional com um conceito amplo de função, onde vai ter a função do enunciado e também os textos quanto às funções de unidades dentro de uma estrutura, né? Então, vai ter o enunciado de forma específica, mais ampla, e também o texto, né? Com essas unidades linguísticas dentro dele. Seguindo ainda na Escola de Londres, vamos ter John Firth. Então, John Firth vai trazer aí o conceito de que a linguagem deve ser considerada parte de um processo social. Então, temos aí a questão da função, da análise dessas funções, da estrutura, mas também a parte social, né? Então, no funcionalismo não vai ser descartada a parte social da linguagem. Seguimos com um grupo holandês, com Simon Dick, onde ele vai trazer o modelo de sintaxe funcional, tá? Então, para esse modelo, as funções sintáticas estão relacionadas aos seus elementos e, por último, as suas funções pragmáticas. Então, a função sintática vai ter essa hierarquização, né? Então, primeiro vai analisar os seus elementos e, por último, as suas funções pragmáticas. Então, a gente, pensando, né, nessa questão, vão ter aí vai ter uma hierarquia parecida com o que a gente já viu em capítulos anteriores. Fechando aqui esse grupo europeu, nós temos um grupo na Alemanha, onde temos dois teóricos em destaque, que seria Bernhard Heine e Tânia Kutepa. Vamos dar sequência às escolas, né, que trabalham com funcionalismo, que foram aí relevantes para a formação dessa escola, como o funcionalismo norte-americano, né? Então, no funcionalismo norte-americano, nós vamos ter Gillian Sarkoff, Penelope Brown e Talmy Givon. Esses teóricos, né, trazem aí o estudo funcionalista individual. Temos Du Bois, que vai trazer aí a ideia de sistema adaptativo. Temos também Paul Roper, que traz a ideia de gramática emergente. Dawit Bollinger, que traz as análises de fenômenos particulares, em especial seu estudo pioneiro sobre a pragmática na ordenação das palavras na clausura. E também Joseph Greenberg, que vai ter aí, né, o interesse na variação tipológica entre as línguas.
Lembrando que esse mapa, essa ideia aqui, é somente de conceitos básicos, tem um caráter mais informativo, não tão aprofundado. Para um maior aprofundamento, né, a gente sugere que seja feito um estudo de caso sobre cada escola, né, que venha a lhe interessar. Vamos seguindo com o funcionalismo no Brasil, onde nós temos aí, né, Rodolfo Hilary, que traz a ideia de dinamismo comunicativo dos termos tema e rema. Então, reforçando o que a gente já viu aí, né, sobre essa história esse conceito de tema e rema, temos o projeto Norma Urbana Culta, também o projeto de estudo do uso da língua da Universidade Federal do Rio de Janeiro e o grupo de estudos Discurso e Gramática, que é composto pelo UFRJ, o FRN, o UFF, o UERJ e a UFRJ. Então, nós temos, né, esses grupos de estudo, grupos de pesquisa, aqui no Brasil também, em relação ao funcionalismo. Seguindo para os conceitos do funcionalismo, nós vamos demarcar aqui os principais conceitos, que são a transitividade. Então, transitividade significa, né, que a transitividade é uma propriedade escalar que focaliza diferentes ângulos de transferência da ação de um agente para um paciente em diferentes porções da oração. Então, transitividade, fazer essa transição de um agente para um paciente. Então, por exemplo, trocar uma voz ativa por uma voz passiva. Então, possibilita essa mudança, certo? Na porção da oração. Então, aqui é no nível da oração. Também temos o plano de discurso, né? Então, o texto ele apresenta diferentes planos discursivos que distinguem as informações centrais das periféricas, né? Então, o plano seria a ordem prioritária, certo? Qual seria a posição mais elevada e a menos elevada dentro aí de um caráter hierárquico na oração, no discurso. Assim, temos orações com alta transitividade, que assinalam porções centrais do texto, e orações com baixa transitividade, que marcam as porções periféricas do texto, né, no caso da oração. Então, essa seria a hierarquia. Quanto maior a transitividade, maior a importância dentro do texto, e menor a transitividade, menor a importância, no caso, de colocação nesse texto, certo? Seguimos para os conceitos do outro lado. Vamos ver aqui o conceito da informatividade, tá? Então, a informatividade é um princípio da informatividade que focaliza o conhecimento que os interlocutores compartilham ou supõem que compartilham na interação verbal, né? Então, essa ideia de compartilhamento dentro de um discurso, né? Dentro de uma ação comunicativa. Voltado ao exame do status informacional dos referentes nominais. Então, para essa análise da informatividade, existe uma classificação do sintagma nominal, como dado ou velho, novo. Esse dado ou velho e o novo, a gente pode relacionar diretamente com o tema e rema. Se já tiver ocorrido no texto, ou se já estiver disponível na situação de fala, é dado ou velho. Tema. Quando é introduzido pela primeira vez no discurso, quando é algo novo, rema. Tá? Então, a gente pode fazer essa relação aí entre essas duas características, essas duas categorias. Também temos a parte disponível e a inferível. Então, o que está disponível no sintagma nominal? Se já está na mente do ouvinte, por ser geralmente um referente único num dado contexto. Então, é algo que está disponível, é algo que é conhecido, certo?
pelo ouvinte. Então, é uma coisa disponível, tá? E tem um inferível, quando é identificado através de um processo de inferência. Então, nesse sintagma nominal, não está explícito, mas é possível inferir essa informação, certo? Seguimos com a teoria da iconicidade, tá? Nós já vimos essa parte de iconicidade aí, né, em textos em capítulos anteriores. Então, a iconicidade é a correlação natural e motivada entre forma e função. Então, lembra que aqui é funcionalismo. Então, a função ela vai estar no centro desse estudo, no centro dessa escola, dessa corrente linguística, tá? Pensando, né, nessa correlação, nós vamos ter aqui alguns subprincípios, alguns princípios da iconicidade. Primeiro, o significado linguístico, que é o conteúdo. Segundo, o código linguístico, a expressão. Vamos ter também as expressões diacrônicas. Então, quais seriam essas expressões diacrônicas? Primeiro, o código, a forma, que ela vai sofrer constante erosão pelo atrito fonológico, tendo sua forma diminuída, tá? Então, o código, pensando diacronicamente, que é nessa análise mais histórica, ao longo do tempo, vai sofrendo esse atrito fonológico pelo uso e vai sendo diminuída. Como, por exemplo, vossa mercê, vós mercê, você, né? Então, o código ele teve essa redução pelo uso, ok? E também temos a parte da pressão diacrônica em relação à mensagem, à função, que é constantemente alterada pela elaboração criativa através de processos metafóricos e metonímicos, né? Então, pensando na criatividade da linguagem, quando nós formulamos metáforas, usamos aí de metonímia, nós vamos estar alterando na mensagem, né, a função dela. Então, vai ter essa alteração ao longo do tempo, certo? E isso se dá pelo uso criativo da língua que nós fazemos. Temos o subprincípio da quantidade. Então, quanto maior a quantidade de informação, maior a quantidade de forma. Então, mais informação, mais forma, mais código, tá? E o subprincípio da ordenação sequencial, né? Então, a gente já viu essa questão de ter essa sequencialidade, né? Dessa organização linear, então, de vir uma informação atrás da outra, linearmente, e dessa relação entre a ordem sequencial e a topicalização, tá? Então, de ter aí, de fato, essa organização que esteja dentro de uma gramaticalidade, vamos dizer assim, tá? Que seja compreensível, que tenha esse caráter linear. Temos também aqui a marcação, né? A gente viu lá no começo essa questão de ser marcado ou não marcado. Então, a marcação ela é o contraste entre dois elementos de uma dada categoria linguística, seja ela fonológica, morfológica ou sintática. Então, dentre esses dois elementos, um vai ser marcado, vai ser mais proeminente, e o outro não marcado, menos proeminente, tá? Então, geralmente, nós vamos ter essas marcações também na cadeia da fala, né? Então, quando você fala, você consegue marcar um componente fonológico, morfológico, sintático, em detrimento de outro. Assim, o que não é marcado, fica não marcado, literalmente. Fechando esses conceitos, a gente vai ver aqui, né, que a língua ela não constitui um conhecimento autônomo
independente do comportamento social. Ao contrário, né? Ela reflete uma adaptação pelo falante às diferentes situações comunicativas. Então, a língua ela vai ter a sua função alterada ao longo dos anos, de acordo com o seu uso dentro de situações comunicativas. O caráter multifuncional da linguagem. Então, a linguagem ela tem essa multifuncionalidade e o modelo funcionalista da análise linguística, né? Qual seria o modelo utilizado para analisar linguisticamente do ponto de vista funcionalista? Então, seria que a língua ela desempenha funções que são externas ao sistema linguístico em si. E as funções externas influenciam a organização interna do sistema linguístico. Tá? Então, a gente já tem visto isso, só fiz repetir, né? Eu repeti a mesma coisa, mas é sobre isso. Então, fechamos aqui o capítulo 10 do Manual de Linguística. Vou deixar na descrição o link para acessar esse mapa conceitual. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo.